Eu queria falar uma coisinha rápida sobre notação de integral de linha. É o seguinte, a gente tem uma função f de R2 em R2, quer dizer, um campo vetorial, certo? Tem uma curva C e eu quero fazer essa integral em cima da curva C, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar as coordenadas x e y do vetor f de p e q. Então, p e q são funções de x e y, né? F é assim, p e q. E aí, você vai ver no livro que ao invés de usar essa notação, é muito comum usar essa notação aqui, ó. Então, é uma integral de linha e aqui é o integrando. Fica escrito meio assim. Daqui a pouco eu vou dar um alerta, que eu acho que isso aí às vezes causa uma certa confusão. Mas a ideia é que esse deslocamento que você fez ao longo da curva esse deslocamento ds, que seria o delta S, né? Deixa eu fazer ele mais tortinho. Um deslocamento aqui delta S como vetor, ele tem uma componente x, que é o delta x, e ele tem uma componente y, que é o delta y. Então, o ds, você pode ver ele assim, ó, uma componente dx, uma componente dy. E você vai fazer o produto interno com esse vetor aqui, ó, p e q. Então, dá isso. Certo? Então, esse é um jeito de olhar essa notação. Eu vou mostrar ainda depois em outra aula que isso aqui pode ser interpretado de outra maneira também. Certo? Então, eu só queria falar sobre essa notação. É fácil trazer de volta e descobrir quem é o campo correspondente, certo? E escrever assim. E aí, se você quiser, você pode usar uma parametrização da curva e tal, e aquela fórmula que a gente já falou, né? Com a parametrização, f em φ de t, produto interno com φ' de t e tal. Mas eu queria chamar a atenção para o seguinte: se você tiver, por exemplo, uma integral em cima de uma curva C e tiver escrito assim, por exemplo, y dx, você não vai dizer assim, y não depende de x, então eu vou botar y para fora e vou fazer só a integral em dx. Você não pode fazer isso, porque y não é constante ao longo da curva C, né? Quando a gente fazia esse tipo de raciocínio, era assim, o y estava sendo mantido fixo e você estava se deslocando só no eixo x, né? Aqui agora não é mais esse o caso. A curva C pode ser assim, e ao longo da curva C, você está levando em consideração só o dx, né? Aqui, mas o valor de y vai mudando, ok? Então isso aqui está errado, eu só quero avisar isso para você não fazer esse tipo de coisa por aí, certo? Então tem essa notação. Em vez de f ds, p dx, q dy.